E agora a gente fala sobre as eleições no Peru. As apurações dos votos, a apuração dos votos chegou a um ponto sem volta. Com 99,86% das urnas apuradas, restam menos de 140 atas para análise, o que representa menos de 30 mil eleitores. Uma diferença superior a 43 mil votos tornou matematicamente impossível uma virada de Roberto Sanches sobre Keiko Fujimori. A candidata conservadora aparece com 50,12% dos votos, enquanto o esquerdista Roberto Sanches tem 49,88%. Além disso, a Justiça Eleitoral rejeitou os recursos apresentados pela campanha de Sanches para anular os votos do exterior, que foram decisivos para a vitória de Fujimori. O pedido foi considerado fora do prazo e sem o pagamento das taxas exigidas. Mesmo diante do resultado, Sanches mantém a contestação ao processo eleitoral e afirmou que não reconhecerá o novo governo. O candidato também convocou apoiadores para atos de resistência e criticou a atuação das autoridades eleitorais. Marcília, eu quero ouvi-lo agora. Parece que Keiko Fujimori abriu finalmente aí uma vantagem irreversível e será então a nova presidente do Peru, um país que já passou aí por 9 presidentes em 10 anos, né? Uma grande estabilidade, e agora Keiko Fujimori deve se tornar então a nova presidente, apesar da contestação do esquerdista e do Sanches, que mantém, né, contestação em relação ao processo eleitoral no Peru. Para a esquerda nada é irreversível, né? Eles sempre têm os tribunais a seu dispor, na maior parte das vezes, e lamentavelmente a situação por lá não é muito diferente da situação por cá. A gente tem assistido a um discurso, né, por parte da esquerda muito semelhante ao que por aqui também nós temos visto. É curioso, né? Para a esquerda é mais ou menos assim: quando a esquerda ganha, a democracia venceu. Quando ela perde, é que o fascismo interferiu no processo e assim por diante. Agora, a gente está falando do Trump, né? Eu tenho visto muito esse discurso também, porque o Trump está, né, recorrentemente falando das eleições, ou preocupado com as eleições na América Latina, falou dessa, e tem falado da nossa também, e aí pronto, aí uma interferência norte-americana, uma interferência fascista e etc. A esquerda vem com esse discurso. Quando o Lula fala de um grande abraço socialista na América Latina, aí é um amor, aí é uma tentativa de união entre os povos, aí o discurso é outro. Então, é muito curioso. Eu espero realmente que a esquerda permita a existência da direita na América Latina, e porque se isso acontecer, a tendência é, enfim, varrer-se a esquerda, não só dentro das Américas, vamos dizer assim, como também da Europa. É uma tendência, e creio que essa tendência tende a nos alcançar. Augusto, deixa eu aproveitar só para chamar o mapa, porque essa semana, inclusive, comentamos das eleições na Colômbia, com a vitória de Abelardo de la Espriella, essa guinada à direita na América do Sul. E ainda na segunda-feira, o Peru estava ali amarelinho, né, laranja, melhor dizendo, porque as eleições ainda estavam indefinidas em relação à contagem. E agora a gente traz essa nova informação de que Keiko Fujimori abriu uma vantagem irreversível sobre Roberto Sanches. Então, toda ali, agora o Peru vai ficar azulzinho também, mais à direita, Augusto. Extrema-direita, né? Segundo os jornais. Ultradireita, extrema-direita, radical de direita. A direita não existe. Né? Só no Brasil com o Lula, se ele continuar agora se afastando do esquerdismo, como veremos depois. Olha só. O problema do Peru é que eu acho que ele teve quantos presidentes? Sim. Foram 9 presidentes em 10 anos. Eu acho que essa instabilidade vai permanecer, né? A menos que a eleita ela seja bem diferente do pai. O Peru perdeu a chance quando Fujimori foi eleito presidente, o Alberto Fujimori, pai dela, perdeu a chance de eleger o Mário Vargas Llosa, tremendo político. Ele seria um tanto ingênuo, senão não seria candidato à presidência do Peru, como ele próprio reconheceu depois. É um país complicadíssimo, mas ele tinha uma plataforma liberal, conservadora, inteligente,
que faria dele certamente um grande candidato a exercer esse cargo aí com dignidade. O Peru é um país que não tem tido sorte. O Fujimori deu aquele autogolpe, ficou anos como ditador, foi preso por corrupção. Sim. Né, um tempão. Se a filha for bem diferente do pai, tem chances de fazer um governo aceitável. Se for parecida com o pai, o Peru vai continuar sofrendo. 9 presidentes em 10 anos, Piotr. Deixa eu só chamar mais uma arte, acho que também ilustra bastante essa guinada à direita da América do Sul. Nós exibimos na segunda-feira quando comentamos a respeito das eleições na Colômbia, mas inclusive foi um mapa compartilhado pelo presidente argentino Javier Milei lá em 2023, então uma América do Sul bastante vermelha, bastante à esquerda, e agora essa guinada em 2026. Ele já estava contabilizando ali o Peru também à direita, Piotr, com a vitória da Keiko Fujimori. Não, esses mapas acho que eles ilustram muito bem. É só ver a qualidade de vida na América Latina. Aí você vê esses azuis todos e você vê justamente recuperação econômica. Eu vou citar 2 casos apenas, e 2 casos que são muito emblemáticos. A recuperação econômica na Argentina, no projeto liberal do Milei, e o que está acontecendo no Paraguai. O Paraguai hoje é destino de empresas brasileiras que não suportam mais a carga tributária e o desgoverno do presidente Lula, a insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal. As empresas brasileiras estão indo para o Paraguai. Antigamente, os brasileiros iam lá para comprar coisa barata. Agora, as indústrias brasileiras vão lá para tentar produzir com menor custo, para conseguir manter, obviamente, a capacidade de participar da concorrência. Eu me junto ao Augusto nessa preocupação em relação ao Paraguai, e acho que os números falam por si, né? 9 presidentes em 10 anos. No Peru. Mas essa presidente, ela tem a chance, talvez diferente dos que a antecederam, de olhar para lugares como, por exemplo, a Argentina, que saiu de uma economia violentamente destruída pelo esquerdismo e conseguiu se recuperar em um tempo até que, convenhamos, recorde, levando-se em conta o tamanho do estrago. E mesmo para o Paraguai sempre foi um país extremamente subdesenvolvido. Hoje, com uma política econômica liberal, está atraindo empresas do gigante sul-americano, que somos nós, o Brasil. Mais que isso, está conseguindo criar uma cultura exportadora num país que antes era importador de todo tipo de quinquilharia. Não é pouca coisa o que está acontecendo. E eu estou falando de um lugar. A Argentina sempre foi um país rico, mas muito maltratado. A partir do peronismo foi sempre muito maltratado, mas que conseguiu se recuperar num tempo muito curto, com a lógica de política econômica liberal. E o Paraguai, que sempre foi muito subdesenvolvido, apesar disso, consegue agora, neste instante, atrair capital estrangeiro com legislação simples, com segurança jurídica, com custo baixo e muita mão de obra disposta a trabalhar. Não existem essas coisas que existem no Brasil, lá no Paraguai. E o país está conseguindo sair. Ou seja, são 2 exemplos que o Peru tem hoje. Essa nova administração da Keiko Fujimori, tudo indica que ela vai assumir o poder, ela tem exemplos muito próximos aqui, ou seja, que na verdade falam inclusive a mesma língua, né, porque todos falam espanhol, de usar esses modelos para ser diferente dos que a antecederam e construir um projeto de economia liberal. E tem também, é importante dizer isso, vai ter como aliado o governo americano. Eu tenho 2 anos ainda de governo Trump. Vai ter um chefe do Departamento de Estado que conhece a América Latina, que sabe exatamente o que é isso. Tudo isso ajuda, ou seja, ela precisa ajustar questões internas para não perder esse bonde de possibilidades que ela tem dentro do próprio continente. Basta ver o que o mapa demonstra ali. Em outubro, o Brasil pode se aliar a esse lado azul da força, né? Depende, obviamente, dos eleitores brasileiros, porque motivos para mudar o governo os brasileiros não têm. Convenhamos que a tragédia está posta. O Brasil de Lula 3 é pior do que o de Dilma.